Corinthians venceu bem o clássico, 3-1, majestoso, especialmente no segundo tempo, com a entrada do Memphis, do André, do Vitinho. O banco de reservas, vejam só, ajudou o Corinthians na temporada. A gente falava tanto em time titular, que quando você precisa recorrer ao banco, ele te traz problema, na maioria das vezes. Mas claro, né, você tinha ali o Memphis como um titular que estava no banco, e isso também colabora. Mas é um Corinthians que ampliou o seu leque de opções, mesmo sem contratar, com exceção do Vitinho. Aí, né, rapaziada, notícia exclusiva do Corinthians neste domingão. Daqui a pouco tem clássico, né? Tem Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, pra você estar aí assistindo nesse domingão. Rapaziada, lembrar você, pra você se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações, pra não perder nenhum conteúdo, tá? Crédito total aí ao Chico Garcia. Se você quiser também fazer alguma compra de algum produto, tem a Black Friday aí. Mercado Livre e Shopee está bombando, tá? Com produtos em até 80% off. Você pode comprar o que você quiser. Se quiser dar preferência para o nosso canal, você clica no nosso link aí. Você será direcionado para o Mercado Livre ou o Shopee para você comprar o que você desejar. Valeu? De preferência, dê uma preferência para o nosso canal aí. Sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo que está repleto de informação. O Chico Garcia fez ótima análise e vamos conferir a partir de agora. Antes do transfer ban. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Para esse jogo contra o Cruzeiro, uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians precisa continuar pontuando se quiser pensar em algo mais, algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se vai ser G8 ou G9, por enquanto é G7, e o G7 está difícil de ser alcançado. Então, independentemente disso, o Corinthians tem que fazer a sua parte. Existe uma crítica, que não é de hoje, de que o Corinthians escolhe jogos para jogar. E o meu medo em relação a esse jogo contra o Cruzeiro é que, depois de uma partida como aconteceu diante do São Paulo, que os caras relaxem. É complicado, porque assim, o Cruzeiro ainda matematicamente sonha com o título, vem de um empate contra o Juventude em Caxias, não deixa de ser um tropeço, na medida em que o Cruzeiro disputa outra coisa em relação ao Juventude, e vai querer vencer o jogo, claro, né? Até para mostrar força diante do seu futuro adversário na Copa do Brasil. E o Corinthians não pode deixar, na minha opinião, mesmo sendo um jogo fora de casa. O Rodrigo Garro cumpriu suspensão, está de volta. O Ranielli provavelmente não. Maicon a gente vai ter que aguardar. E o Hugo Souza, o Dorival, na entrevista coletiva, ele praticamente descartou o Hugo, né? Falando que a lesão não é tão simples assim, que ele vem sendo monitorado, mas que seria mais para frente o seu retorno, que dificilmente ele jogaria contra o Cruzeiro. Não dá muito tempo, né, gente? O jogo foi quinta, o Corinthians treinou na sexta, treina no sábado, viaja, jogo domingo. Então, o Hugo Souza ainda segue de fora. Preocupação maior é porque o Hugo precisa estar bem para a semifinal da Copa do Brasil. Então, restam 4 jogos, 1 mês para esse jogo, e o Hugo precisa ser cuidado, digamos assim. Realmente, né, cara, o Hugo tem que se recuperar aí, porque temos uma semifinal e uma possível final aí em dezembro, né, um curto período. Acabou a semifinal ali, quem vencer já joga na outra semana na final. Então, o Hugo precisa se recuperar o quanto antes aí, né, para ele poder estar presente aí na meta do Corinthians e a gente enfrentar o Cruzeiro aí nessa semifinal tranquilo, sem preocupações, porque o Hugo é um ótimo goleiro, um baita de um goleiro que o Corinthians achou aí, um ótimo pegador de pênalti. Se for para o pênalti ali, é garantia que o Hugo vai pegar 2 ou 3 pênaltis. E aí os jogadores, eles têm que fazer o papel dele de apenas marcar. Se fizer isso tudo certinho, o Corinthians passa tranquilamente se qualquer decisão for para pênaltis. Combinado? Rapaziada, deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, valeu? Deixa aí abaixo se você acha que o Hugo vai voltar ou não antes da semifinal. Então, vamos continuar com o giro de notícia. Nessa entrevista coletiva que o Dorival concedeu depois do jogo, que eu não consegui falar muito a respeito dela ainda, nem consegui colocar na minha live pós-jogo, a rodada estava em andamento, então aqui estou trazendo mais outras questões para vocês. O Dorival explicou a utilização do Memphis apenas no segundo tempo, e eu nem discuto, né, porque ele nem treinou. Então, assim,
Veio inclusive uma recomendação da seleção da Holanda de que ele estava com incômodo. Como ele é um jogador que não para, né? Claro, como todos os convocados, mas muitos jogadores têm esse descanso, digamos assim, na data FIFA, com apenas alguns treinamentos mais leves e tal. O Memphis está sempre jogando, então é natural, né? Ele tem 31 anos, então você tem que ter um cuidado maior, longas viagens, aquela coisa toda. Eu não discuto esse tipo de coisa. Se ele tinha condições para menos, o importante é que ele entre e num nível interessante, num nível alto, e foi o que aconteceu. O Dorival Júnior também elogiou o Breno Bidon, que foi o substituto do Garro, em tese, né, nessa partida. E o Dorival entende que com ele fez mais partidas boas do que ruins. Elogiou muito a entrada do André e do Vitinho, né, que a gente já tinha falado sobre isso, que viraram opções interessantes a partir desse jogo, né, recuperados de lesão, que o Vitinho sempre vem entrando bem e que o André faz parte de uma promoção dos jovens que ele vem fazendo, como o Guinegão, por exemplo. E aí o Dorival ele deu uma resposta polêmica, na minha opinião, sobre a campanha do time no Campeonato Brasileiro. Eu juro para vocês, cara, o Dorival é uma figura maravilhosa, tá? Eu às vezes passo pano pro Dorival, às vezes eu critico ele, porque muitas vezes, enfim, a gente se frustra com algum resultado, algum desempenho e tal, mas eu gosto muito do Dorival. E eu super entendo o furacão que o Dorival enfrentou esse ano, cara. Porque, assim, o presidente que, em tese, o contratou foi impeachmentado, foi derrubado. O Fabinho Soldado, que na verdade é o cara que o contratou, ficou na corda bamba e segue na corda bamba até o final, numa instabilidade meio inexplicável por questões políticas. Uma crise sem precedentes na história do Corinthians. Assim, o Corinthians sempre teve crises e escândalos e dirigentes ruins, né, para não dizer outra coisa. Mas esse ano tá demais. Até desvio de uniforme esportivo, de material esportivo está acontecendo. Fora transfer ban, enfim, uma série de coisas. Eu entendo que para o treinador, cara, você chegar numa semifinal de Copa do Brasil com tudo que aconteceu esse ano é um puta mérito. Ele tem que comemorar. Mas eu não posso achar a campanha do Campeonato Brasileiro boa. Eu juro que eu entendo a dificuldade que ele enfrentou como técnico, de pedir reforços, inclusive, e não obter por conta do transfer ban, de muitas vezes direitos, premiações que os jogadores têm acabarem atrasando. O próprio Memphis, né, que é sempre uma questão, né? O Memphis vira notícia o hotel que ele mora, a dívida com ele que só cresce, o contrato dele que vaza, uma série de coisas. E ele tendo que administrar isso. Eu entendo o Dorival, mas eu não posso achar que pro nível do Corinthians, grandeza do Corinthians, investimento do Corinthians, a campanha que o time hoje faz seja boa, seja digna. Não é. Não é. É ridícula. É ruim. Mesmo com todos esses descontos que eu super entendo. E entendo você defender a campanha por todos os problemas que você passe. Mas não dá para justificar com uma campanha horrorosa, com o que se gasta, com o que se investe, para estar ali no meio de tabela e muitas vezes até numa condição fora de Sul-Americana, como aconteceu antes dessa rodada. Atingiu os 45 pontos somente na 34ª rodada. Imagina, o Corinthians atingiu um número mínimo para permanecer na Série A agora, faltando 4 jogos para terminar o campeonato. Isso é inadmissível, não dá. Isso não dá para aceitar. O Yuri Alberto, cara, tem um levantamento do R10 Score que é muito legal. Ele é o jogador com mais gols em clássicos da Série A em 2025. Ele fez 8 gols em clássicos. O Yuri Alberto fez 8 gols em clássicos. É impressionante. Tem um retrospecto espetacular, né? A gente lembra dele decidindo o Campeonato Paulista, né? Fazendo gol contra o Palmeiras no primeiro jogo da final.
lembra nas oitavas da Copa do Brasil, também deixando a sua marca. O Yuri Alberto é um cara que realmente em clássicos, né, contra o Santos também, ele sempre aparece. E tomara, repito, né, o que falei depois do jogo, que esses gols deem confiança para o Yuri seguir fazendo aquilo que ele sabe fazer. Se ele vai ser vendido ou não, eu não sei, mas o Corinthians depende dele especialmente para a Copa do Brasil. E sobre o Memphis Depay, que é o último tópico desse vídeo, é uma questão até menor, mas eu vi muitos debates ao longo do dia com o golaço que ele fez. De novo, né, os críticos do Memphis tiveram que se calar, porque, né, ele não decide jogo, ele não é craque, ele não é bom jogador, ele não sei o quê, ele custa muito. Bom, aí é outra questão. Aí, como eu disse, a gente precisa de uma análise profunda. Claro que ele custa muito, é óbvio que ele custa muito, é óbvio que ele é caro. Gol custa caro, jogador de alto nível custa caro. O Corinthians deveria pagar isso para ele e tal. Outra questão. Aí vamos debater em outras esferas. Questão técnica, questão qualidade. O Memphis é o melhor jogador do Corinthians em 2025? Essa aqui é a pergunta. O ano passado a coisa meio que se dividiu, porque o Yuri foi o artilheiro, o Garro foi o melhor meia e jogou demais na reta final, e o Memphis foi o cara super importante, subindo o patamar do time desde a sua chegada. Esse ano, o Garro não conseguiu manter o mesmo nível, até pela falta de sequência. O Yuri teve dificuldades também. E o Memphis também teve as suas dificuldades. Mesmo assim, ele foi super importante no título paulista, nas oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e em outros jogos que eu acho que ele também acabou tendo uma participação decisiva. Poderia jogar mais? Poderia jogar mais em quantidade, inclusive. Poderia ajudar mais, poderia decidir mais, podemos discutir isso. Pelo que ele vale, a cobrança sempre será maior sobre ele. Ainda assim, Memphis Depay me parece ser o melhor jogador do Corinthians em 2025. Você concorda? Quero ouvi-los. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Então foi isso, né, rapaziada? Esse foi o giro de notícias do Corinthians. O Chico Garcia atualizou informações para você. Daqui a pouco tem jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Deixa aí no comentário o seu palpite. Para mim 2-0 pro Corinthians, tá? Deixa aí pra nossa opinião. Não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrar vocês aí também que temos produtos na loja aí no Mercado Livre, na Shopee. Se você quiser comprar algum produto, não hesite, compre agora mesmo. Se quiser comprar alguma maquininha, se você tem um negócio, vai abrir um negócio, você que trabalha na 99, trabalha na Uber e quer ter recebimentos em cartões de crédito, débito e Pix, você pode muito bem tá comprando aí através da gente aí. Valeu, um grande abraço, segue pra mais, até o próximo vídeo, fui.